Se prepara, porque esse é o trailer que confirma de onde que veio o Dr. Destino e como que ele vai deixar todo mundo assustado. Até mesmo os deuses. Ó, galera, é o seguinte, ó, eu cheguei a ver o novo trailer, mas a imagem estava tão ruim que é impossível trazer pra vocês, né? Mas se você quiser muito assistir, só se fazer aquela pesquisa profunda na internet, você sabe, né? Mas vamos lá, vamos começar então. O trailer começa com o Dr. Destino sentado no trono dele, no que parecia a Lativéria. E a maneira a Marvel não ter vergonha do personagem de colocar todos os elementos dele no filme. Acho legal isso, né? Finalmente, ó, você percebe que o cinema vai perdendo vergonha de mostrar o que tem que ser. Chega de Destino CEO, nerd frustrado. O cara é um monarca casca grossa. Aí, enquanto acontece essa cena, Sue Storm começa a falar do Victor. Ela fala que o Victor era o homem mais inteligente da sala, mas ele costumava ser diferente do que ele é agora. Ele era gentil e se importava com as coisas. Isso é maneiro, sabe por quê? Porque aqui nesse momento, a Sue Storm, ela estabelece algumas coisas. Por exemplo, o Dr. Destino é do universo do Quarteto Fantástico. A Sue e o Reed conhecem ele antes mesmo dele se tornar o Destino, o Dr. Destino. O que não fica claro se foi na faculdade ou na escola. De qualquer forma, eles são conhecidos. Então aquela cena que ele entra no edifício Baxter é uma cena que vai acabar em pizza. A Sue vai ver que é o Victor e provavelmente eles vão conversar sobre as incursões. Acabar em pizza é ótimo, né? Achatado. Mas enfim. Agora, em qual contexto a Sue tá falando dessas coisas? É antes ou é depois do Victor trair os heróis? Ou será que desde o começo ele é um vilão e eles estão tentando acabar com ele? Eu acredito que é depois da traição. O mais legal, cara, é que a gente vai conhecer o passado desse personagem. Isso muda um pouquinho as coisas. Talvez ele não tenha ligação nenhuma com o Tony Stark. Enfim, a Sue continua narrando e falando sobre o Victor e no fundo aparece o Magneto, Shang-Chi, Thor, Shuri, M'Baku, John Walker e outras pessoas ouvindo ela contar sobre o Dr. Destino. E por causa disso a gente tem a resposta de quando a Sue vai estar falando sobre o Dr. Destino. Vai ser depois da traição. Sabe aquela luta final do trailer oficial? Então, vai ter mais coisas depois daquilo. Os X-Men vão se reunir com os Vingadores para tentar derrotar o Dr. Destino. Seguindo a cena, o Reed pergunta pro Victor: Victor, foi você que fez isso? E o Dr. Destino responde: todas essas pessoas viveram vidas roubadas e agora elas devem devolvê-las. Galera, que história é essa de vidas roubadas? Onde que ele quer chegar com isso? Ó, eu acho que tem algo muito maior sobre o multiverso que a Marvel não revelou ainda. Até agora tudo que a gente sabe veio do Kang, ou melhor, do Aquele que Permanece. Ele contou como era antes, mas e se for mentira? E se tiver um segredo maior que o Dr. Destino descobriu? Faz sentido isso. Ele tá falando que todas as pessoas vivem vidas roubadas. Então ele sabe de alguma coisa. Enquanto o Dr. Destino faz o discurso dele, o trailer mostra o Magneto desesperado, o Steve segurando o filho dele, o Thor com amor, a Shuri olhando pro céu e o Ciclope na batalha final. É aqui que eles continuam a batalha do primeiro trailer. O Destino chega dos céus e pousa no chão. Nessa hora o Reed começa a gritar com ele e fala: responda-me, Victor, você fez isso? Pelo visto a Marvel não vai ignorar a relação do Dr. Destino e do Reed. Eu acho legal isso, tem que ser, porque é bem core dos quadrinhos, né? Eu costumo falar rixa, mas se você for ver, não é bem uma rixa, né? É o Dr. Destino que é invejoso, egocêntrico, né? Ele que caça treta com o Reed Richards o tempo todo. E por falar em treta, é nessa hora que o Thor parte pra cima do Destino e o Destino para o Stormbreaker com 2 dedos. Só que nesse novo trailer, o Destino arremessa o Thor pra bem longe usando magia. Isso confirma o que eu falei pra vocês na análise do trailer. O Dr. Destino tá usando magia pra parar o ataque do Thor. Falei pra vocês isso. Lógico, né? Não tem como usar força ali. Bom, depois dessa porrada acontece a cena onde o Dr. Destino invoca os sentinelas. No vídeo que eu vi, o som tava ruim. Como eu falei pra vocês, o vídeo tava ruim como um todo, né? Mas o som tava péssimo. Mas o trailer era esse aí que eu narrei pra vocês. Mas pelos vazamentos, eles dizem que depois que o Dr. Destino levanta os sentinelas, ele fala: eu sou o Destino. É bem a cara dele falar assim, né? Desse jeito, né? Tipo, soberano, quer mostrar poder pra todo mundo. O Dr. Destino costuma falar na terceira pessoa dos quadrinhos, né? Tipo o Pelé. Verdade. Mas no filme isso pode significar, tipo, a mudança de personalidade depois do trauma de ter perdido a família. Pode ser exatamente essa mudança. Que a Sue Storm disse que ele era gentil e que pensava nos outros. Então como que ele sai disso e se transforma, tipo, num megalomaníaco? Totalmente problemático, entende? Vilãozaço. A Marvel vai querer dar profundidade pro personagem. Tem que ser, né? O trailer confirma que o Dr. Destino vai atrair os heróis. Como? Bom, o Reed tá o tempo todo perguntando pro Destino se ele realmente fez algo. Tipo, foi você que fez isso? Ninguém sabe ali, né? E aqui eu acredito que pode ser sobre as incursões. O Dr. Destino pode ter acelerado as incursões. Nos quadrinhos, o Dr. Destino tenta impedir o fim do mundo. E qual seria o fim do mundo? A morte dos homens moleculares. Nos quadrinhos seria isso, né? Quando todos eles morressem na mesma idade, o multiverso seria destruído. Mas o Dr. Destino sai por aí matando todos os homens moleculares antes da hora. E aí depois disso ele começa a impedir as incursões. Como? Destruindo planetas inteiros antes das terras se chocarem. Percebe a mente louca, megalomaníaca desse cara? No filme a história pode ser diferente. O Dr. Destino pode ter percebido que é impossível parar as incursões e por causa disso ele resolveu acelerar. Para ele o fim é uma boa. Por quê? Porque ele vai poder recuperar a família perdida dele. Ou talvez o Reed Richards está falando sobre outro pecado do Dr. Destino. De qualquer forma, o Reed e o Destino vão se conhecer, né? Isso é um ponto positivo. Espero de verdade, cara, que o Reed tenha um papel maior nesse filme, né? Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho.
E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz para faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997 reais, mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397 reais. 12 de 39, cara. De verdade, é para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers não, empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo.